Olá, mudei um pouquinho e bom, foi bem aleatório, eu não tava pensando em gravar, mas aí do nada eu tô aqui. E esse é o meu trabalho agora. Eu faço pulseiras personalizadas. Aqui tem os cortes feitos de molde. O cachorro está latindo loucamente há um bom tempo. Eu não sei dizer o porquê. E taxinhas. Queria falar sobre carreira, sonhos, e que desde pequeno, assim, desde novo, eu sempre tive muitos planos grandes, muita ambição, mas pouca visão, assim, das coisas. Eu sempre fui uma pessoa mais sonhadora, assim, de tipo pensar muito alto, mas não ver como que vai fazer isso de verdade. Quer dizer, não sei se é porque eu era só uma criança. Criança não, mas eu era muito jovem na época. Meus 13 anos, meus 14 ali. Eu comecei a pensar um monte de coisa. E eu lembro que eu queria tudo, qualquer coisa. Eu queria ter uma pizzaria, eu queria ter uma padaria, eu queria ter uma confeitaria, eu queria ter loja de roupa, eu queria ter. Eu queria ser tudo. Sempre fui assim, de querer as coisas grandiosas, né? Grandiosas que dão trabalho. Eu acho que esse cachorro tá enfesado. E. Bom, eu sempre fui deixando pra lá essas ideias mirabolantes. O mais recente, de alguns anos atrás, era que eu queria ter um bar, uma vibe meio pizzaria, meio bar. Anos 80 que toca rock, sabe? Aquela coisa bem tiozão de moto, que vai naqueles bar, que toca rock e bem temático. Esse era o meu plano, que eu queria ter um negócio. Porque é um ambiente que eu super iria. Não vou porque falta de vontade mesmo. E também de dinheiro, mas nem sempre a gente precisa sair de casa para gastar dinheiro. E uma coisa que eu falava antes de começar esse projeto da lojinha que eu tenho com a minha amiga é que eu queria dar a esperança para as pessoas. No caso, não literalmente esperança, mas o que eu quero dizer é dar acesso fácil para as pessoas que querem ter os seus acessórios como eu não tive, né? Por exemplo, as lojinhas que vendem, barracas também, né? Quando é aqui na cidade, tem aquelas lojinhas mais alternativas e tal. Nem sempre são um preço acessível. E às vezes a pessoa ela só compra e revende. Então, eu acho legal mexer com artesanato. Sou artesão e tudinho. Então, eu comecei a desenvolver mais esse meu lado de fazer as coisinhas e tal, mesmo que o emocional me puxe pra baixo, que eu não queira fazer as coisas. Aí dá aquela moleza, aquela falta de vontade. Mas aí a gente tenta, né?
E aí eu estou fazendo aqui a segunda peça de hoje. Essa aqui ela é mais simples, ela é só um negocinho aqui. E aprimorar cada vez mais o meu trabalho, né? Porque essa daqui saiu um pouquinho torto, esse daqui saiu um pouquinho torto. Ó, não sei se dá pra perceber, mas ele tá um pouquinho pra baixo. Mas quando tu for colocar assim, acho que não se nota muito, mas ainda assim. Daí essa peça aqui, por exemplo, ela já tá bem mais reta, se eu posso dizer assim. Ó, ela tá mais, sabe? Ela não tem nenhuma peça torta no momento. Então, eu acho legal fazer as pulseiras, os braceletes, gargantilhas. Eu acho legal, eu admiro muito o trabalho que a minha amiga também tem, que ela faz as partes das roupas, né? Eu sou mais do artesanato das pulseiras, coisas assim. E ela é mais das roupas. Ela tem uma habilidade muito boa de pintar as roupas. Ela faz uns detalhes lá muito, muito detalhados que eu não conseguiria fazer. Então, isso é bom. E nesse sábado agora, que vem, eu vou para uma feira expor o meu trabalho. E eu tô com muita insegurança de tipo, será que as pessoas vão querer comprar alguma coisa minha? Daí eu fico nessa de tipo, não vou produzir muito, porque tipo, ninguém vai comprar, então não adianta fazer muito. Daí, eu sei que meu trabalho é legal, eu reconheço isso, porque eu também acompanho outras pessoas que fazem. Já vi vários trabalhos de outras pessoas, tanto bazar, brechó, aqueles online, sabe, de Instagram. Às vezes no TikTok aparece alguma coisa ou outra pra mim. E eu acho super interessante. Eu queria poder apoiar o trabalho dessas pessoas financeiramente, no caso, obter um desses. Mas nem sempre o preço é acessível. Então, a minha ideia era justamente deixar esse preço acessível para as pessoas, tanto o meu público principal, né, que são jovens, adultos, alternativos, que gostam de usar uma coisa mais... É que assim, depende do que você considera fora do padrão, né? É porque esses tipos de pulseiras são vistos mais no punk, no gótico e tal. Mas nada impede de pessoas comuns, que eu diga com um estilo mais comum, que não necessariamente são alternativas, isso não impede que elas usem, entende? Porque isso te deixa estiloso, é bonito, né? Então, meu público é... E eu botei um piercing semanas passadas, não lembro agora. Mas foi tipo um dia depois do meu aniversário. Foi tipo um presente que eu me dei. E que o body piercing também, que ele fez por um preço bem camarada. Porque eu não tinha o dinheiro suficiente, daí ele fez por quase metade do preço. Ele é bem gente boa. E aí ele me explicou tudinho, a gente conversou sobre, explicou todos os processos, como que faz pra ajudar na cicatrização e tal. Daí, tá aqui. Ele tá ótimo já, eu limpo todo dia. Pelo menos uma vez, mas, claro, 2, 3 vezes. Com sorinho, e ele tá bem. Ele tá ótimo, ele tá recuperando bem. E não dói quando eu mexo. Só não posso mexer muito, porque senão pode sangrar. Ontem eu tava mexendo. E aí saiu um pouquinho e eu deixei ele quietinho. E tá muito calor. Eu queria fazer ou na sobrancelha ou aqui no bridge. Só que dizem que tem que ter anatomia, né, pra fazer. Daí eu vou viajar, talvez eu grave um vídeo
essa viagem. Vai ser só 2 dias, mas... são 2 dias. Vão ser, eu espero, né, que sejam ótimos, bons 2 dias. E eu também faço algumas bijuterias, tipo os colares, né, que eu pretendo fazer um colar com esse pingente que eu achei. Ele era um chaveiro inicialmente, comprei 2, só tinha 2. Comprei 2 iguais e aí eu quero tirar essa partezinha aqui, dupla, e colocar nesse fio. Aí vai ficar aquela vibe meio pirata, sabe? Meio grunge. Não sei explicar, mas se a pessoa ela gostou, ela compra, ela quer, ela usa. Então não precisa ter um estilo definido pra você usar determinados tipos de roupas. Então, tipo, por exemplo, vou me usar de exemplo porque eu me conheço mais. Mas eu já vi outras pessoas também na internet falando sobre que você não necessariamente precisa estar numa subcultura pra entender o seu lado político, né? Ter a sua posição política, entender o que é certo e o que é errado na nossa sociedade, conhecer o que a gente pode mudar, tanto no macro quanto no micro, que são a gente, que somos nós, pessoas, nosso convívio, família, amigos, como a gente pode mudar nossa visão e às vezes deixar de ter expectativas sobre coisas e ter sobre outras, ter um senso, ter um espírito de guerra, não sei, não de guerra, mas um espírito forte que luta por um bem maior. No caso, tem as causas, né? Por exemplo, tem o feminismo, que é contra o machismo, né? A igualdade de direitos de homens e mulheres. No caso, o feminismo é um... Caraca, cachorro! Calma, me perdi no assunto. É uma pauta, é uma comunidade também, né, voltada para o empoderamento das mulheres. E o direito de igualdade, né? E aí tem, por exemplo, tem o antirracismo, né, que é para ser contra o racismo, a abolição de pessoas racistas e que têm condutas extremistas e fascistas. Então, são muitas coisas, assim, tipo, esses padrões da sociedade que impõem que determinado grupo tem que ser daquele jeito, ou então que tem que ser visto daquele jeito, que tem que ser interpretado daquele jeito e que você tem que manter sua mente ignorante para poder a vida ser mais fácil, sendo que nunca ninguém disse que a vida era fácil. E não é só sobre trabalho, sobre estudo, sobre relacionamento. É uma coisa muito mais profunda que a gente às vezes não busca, às vezes não vê. E é bem comum isso, na verdade. E é interessante a gente buscar tanto autoconhecimento, realmente é bem importante. O autoconhecimento nem sempre ele fala só sobre quem sou eu e o que eu faço, mas também sim como eu me relaciono com os outros. Isso é importante, porque isso diz muito sobre ti, como tu se relaciona com os outros, como você vê os outros, como você quer encará-los. E no meu caso é medo. Tenho medo das pessoas, independente de qualquer coisa, é uma coisa mais racional, meio... É uma... Como é que chama? É uma coisa que eu não penso muito. Tipo, não raciocino por que eu tenho medo e tal. Quer dizer, eu posso ver os motivos do porquê que aquela pessoa tá me dando medo. Aquela pessoa não é ninguém específico, são seres humanos no geral. Porque, tipo, eu sei que o ser humano é capaz de tal coisa e tal, não sei o quê. E aí eu sempre vou manter esse pé atrás sobre todo mundo, no geral. Porque eu tenho medo de justamente sofrer de novo, né?
Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Tanto medo de que aconteça de novo, o que aconteceu no passado, tentar esquecer o que aconteceu e tentar seguir em frente, daí alguma situação você se depara e, nossa, aí você fica comparando, meu Deus, vai acontecer de novo, não. Então, e às vezes não precisa dar sinais às pessoas que eu desconfio de todo mundo, né? Então a pessoa não precisa dar nenhum sinal claro de que a peça ficou torta. De que ela pode me causar algum mal. Às vezes é uma coisa que é só um medo já mesmo. Não precisa. A pessoa não precisa demonstrar. Eu só simplesmente. A pessoa tá viva na minha frente, às vezes nem isso. Eu já vou ter algum medo. Cara, não acredito que a peça ficou torta. Isso porque eu coisei certinho. Ah, mano. Meu Deus. Não vou deixar essa peça ficar torta. Então, mesmo que eu tenha medo de coisas novas, do futuro, de pessoas, eu não vou deixar de me relacionar com elas, mesmo que eu queira viver no meio do mato, numa cabana. Seria uma boa ideia. Só que eu provavelmente não aguentaria, não suportaria a ideia de morar sozinho. Porque mesmo tendo medo de pessoas, eu ainda preciso delas. Em vários aspectos, né? Tanto social, por exemplo, conversar, filosofar e tal. Tanto em afeto, carinho, abraço. Eu não sou muito de abraço, mas eu gosto. Isso aí depende da intimidade. Isso é importante, intimidade. Medo. Medo de pessoas, medo de coisas, medo de tudo que possa acontecer de ruim. Os cenários, como é que fala? Os cenários falsos da minha cabeça. Ai, peça, fica reta, por favor. Então, sempre tente de novo, mesmo que você já esteja cansado, porque as pessoas. Onde que foi que eu vi isso? Em algum post aleatório, mas tipo. Deixa eu ver se eu lembro como é que fala. A pessoa, ela só conseguiu porque antes ela tentou várias vezes e errou várias vezes. É tipo isso. É mais ou menos isso. Não tem como você acertar de primeira, assim, né? Uns dizem que é sorte, sorte de principiante, iniciante, sei lá como é que fala. Outros são mais céticos. Então, eu gosto de tentar, mesmo que isso doa. Doa? Que isso machuque. De certo modo. Ah, ficou torto, mas não tem muito que eu possa fazer. Ah, ficou menos pior. Não ficou tão ruim assim. É importante a gente aprender com os nossos erros e com os erros do outro. Que aí a gente não repete os nossos erros e nem dos outros. Mas isso também depende, né? Todo mundo é diferente. Ninguém é igual. Então é importante experimentar coisas novas. Conhecer o mundo. Desbravar. Ter aventuras. Não tô falando de você subir uma montanha não, tá? Mas não que você não possa. Deve ser interessante subir uma montanha. E sim, emocionalmente falando, né? Buscar novas emoções, por exemplo. Eu nunca fui numa montanha russa porque eu tenho medo. Mas eu penso em algum dia experimentar alguma vez. Aquelas montanhas russas mais emocionantes, não aquelas de abelhinha. Abelhinha não, aquela centopeia, sabe? Que fica girando assim no chão. Daí
tenho vontade de experimentar apesar do medo. Ou então, quando eu era criança, eu tinha medo de ir na roda gigante. Eu nunca tinha ido numa. Daí ano passado, retrasado, enfim, eu tenho quase. Nossa, eu não lembro, mas faz um tempo, passado. Eu fui a primeira vez numa roda gigante com minha avó. E não foi nada demais. Foi legal o passeio, tudo. Eu vi a cidade, luzes brilhando e tal. Mas acho que na época, quando eu era criança, eu só tinha medo porque as pessoas me forçavam a algo que eu não sabia e me sentia forçado a conhecer. Isso é muito ruim também, porque tem coisas que a gente pega trauma da infância, né? Justamente por a gente estar sendo forçado a fazer algo que a gente não conhece, não sabe. E aí, como é normal ter medo do novo, do diferente. Não necessariamente medo, mas você estranha. Uma criança sente medo porque ela não conhece. Ela é uma criança, ela tá conhecendo o mundo, ela tá ali, sabe? É tudo novo pra ela. Então é normal, a reação dela é essa. Ao novo, né? Então, eu sempre tive esses medinhos assim. E aí eu fui na roda gigante. Eu até gravei, tirei umas fotos pra minha avó, né? Não que eu quisesse guardar alguma coisa, porque é bem difícil eu ficar tirando foto das coisas. Eu tirava fotos com mais frequência há um tempo atrás, mas agora eu não. Eu não vejo mais graça. Sabe, eu gosto de apreciar o momento do que tirar uma foto, a não ser que seja muito bonito. Aí eu quero ou mostrar pra alguém ou só guardar pra mim. E aí eu vou lá e tiro uma foto. E admiro às vezes. Só que a droga do Google não deixa você guardar as fotos. Ele quer que você pague dinheiro pra você guardar fotos. Essa saiu um pouco torta. Mas não dá pra notar tanto. Enfim. É a droga do capitalismo. É complicado. Eu sempre dizia que quando eu tava ruim. Calma, deixa eu reformular a frase. Quando eu ficava mal depois de ter um fracasso emocional, por exemplo. Ah, eu queria tanto ficar com fulano, tanto namorar Beltrano, não sei o quê. Aí eu não consegui, foi uma decepção amorosa. E aí eu tinha uma recaída. Porque eu sempre achei uma coisa bem comum entre pessoas mais jovens, né? De ter a decepção amorosa e falar, nossa, mas eu não quero namorar nunca mais ninguém, porque não sei o quê. E tipo, você é tão novo, por que você tá pensando isso? Mas eu entendo, quando a pessoa não tem expectativa de vida e pensa desse jeito, eu também sou um pouco assim, pra não me explicar melhor. Tá ficando legal até. Eu tô com muito calor. E outro vídeo a gente termina essa conversa. Olha só como está a peça. Toda torta, que nem eu.